Fala pessoal, tudo bom? Muito boa noite. Quem está falando com todos vocês mais uma vez para mais um vídeo é o Fábio, divulgador do Evangelho, divulgador de Cristo Jesus. Peço a todos vocês que se inscrevam no nosso canal, marque o sininho, para que você possa receber todas as notificações, todos os novos vídeos que nós gravarmos, você vai estar recebendo em primeira mão. Então, não perde tempo. Se inscreva no nosso canal e fique por dentro todo dia. Todos os dias a gente vem trazendo uma mensagem poderosa da Palavra de Deus. Tá bom? Exceto segunda e terça. Nós temos uns dias específicos. Calma aí, deixa eu ver o que está acontecendo com essa benção aqui. Ela tem hora que ela funciona, tem hora que ela não funciona, tem hora que ela quer, tem hora que ela não quer. Bom, tá funcionando agora. Então, vamos lá, vamos ver se ela vai ficar aqui boazinha com a gente, né? Qualquer coisa a gente desliga ela, porque não pode é ficar estressando. Enquanto a gente vai levar de boa. Beleza? Então, se inscreve no nosso canal, vamos com muita coisa boa aqui. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar o profundo do seu coração. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 32, a gente vai citar algumas coisinhas aqui. Eu quero que você preste bastante atenção, porque eu tenho certeza que Deus ele vai falar grandiosamente ao seu coração, tá bom? Diz assim: Davi disse a Saul: Então não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu ainda é muito moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apresenta as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso, tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levando-se ele contra mim, guerreei pela barba e o feri e o matei. E o seu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este incircunciso filisteu será um como eles, portanto, afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e me livrará das mãos do filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi das suas armaduras e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. E então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, melhor dizendo, e pôs no alforje de pastor que trazia. A saber, no surrão, lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteus. Versículo 41. Quando ele encontra o gigante. O filisteu também vinha chegando a Davi, e seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. E disse Filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus?
e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens contra mim com espada e com lanças e com escudos. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregarás nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei ao mesmos as aves do céu e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Saberá toda a multidão que o Senhor salva, não com espadas, nem com lanças, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu ao encontrar-se com Davi, este se apressou a deixar as suas fileiras, correu ao encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no seu alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra cravou-se na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou e o matou, cortando-lhe com a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram os filisteus feridos pelo caminho, e saíram até a Gate e até Ecrom. Vamos parar por aqui, porque aqui acabou de vez a história daquele tal chamado incircunciso, o filisteus, né? Aquele gigante que vinha afrontando o exército do Deus vivo, onde não tinham homens suficiente para conseguir combater aquele homem, né? E se a gente voltar um pouquinho antes, né? Golias vinha já desafiando já há muito tempo o exército, né? E muitas das vezes, Golias está ali zombando daqueles homens, porque ninguém tinha coragem de enfrentar tete a tete, cara a cara, né? Gigante Golias insulta os israelitas, né? Botando os caras praticamente tipo, será que tem algum guerreiro aí que venha contra mim? Que Deus é esse que vocês servem, que vocês não conseguem vir me combater? Se vocês realmente são guiados por um Deus, né? E como é que não tem um homem para me combater? Aí surge o novinho, surge Davi. Olha, o Davi, vendo aquela situação, ele não conseguiu ficar diante daquela situação e deixar tudo normal. Meu irmão, tá normal não. Ele chega diante de Saul e fala: Saul, olha, eu já venci o urso e o leão. Tudo porque eu estava no rebanho e eles tentaram pegar uma ovelhinha, uma só, mas eu corri atrás e tirei da boca deles. E eu matei. Deus me livrou do urso e do leão, me entregou eles em minhas mãos.
Quem é esse incircunciso? Esse tal de Golias para afrontar o povo de Israel. Maior é o nosso Deus. Maior é Deus que pode nos livrar do cativeiro, livrar desse maldito. E Saul começa, tudo bem, mas você não é guerreiro, Davi. Mas já que você está querendo ir lá, então vamos te equipar. E então Saul coloca capacete de bronze, coloca couraça, né? Coloca aquelas coisas para proteger. Meus irmãos, mas quem é um pouco entendido sabe que aquelas coisas são pesadas, né? São pesadas. Eu particularmente nunca usei, não faço ideia de como seja, mas creio eu que é pesado. Para proteger, de repente, Na época era espada, né? Não usava, não tinha, né, espingarda, tiro, nada disso. Tudo era resolvido na base da espada. Então aquilo ali segurava, né, uma espadada. Batia e nada acontecia, né? Então, imagino eu que aquelas coisas realmente eram muito pesadas. E Davi, depois que estava todo equipado, ele não conseguiu dar um passo à frente. Ele falou, olha, infelizmente, eu sei que você está tentando me ajudar, mas para mim está me prejudicando. Eu não consigo andar com isso aqui. Está arriscado eu dar um passo e cair. Não tem jeito. Tira tudo isso aqui. E a Bíblia diz que Davi pegou a funda, pegou 5 pedrinhas lisas, diretamente do ribeiro, e vai diante de Golias. Golias olha para aquela criança e fala, você? Tanto homem aí para poder me enfrentar, e justamente você, uma criança, você vem a mim achando que eu sou, como a palavra diz, né? Como um cão, que você vem a mim com paus? E Golias se gabando, que era um grande guerreiro, de muitos anos de guerra, achando que a qualquer momento ele poderia simplesmente dar uma espadada e acabou a guerra ali, ele sairia como vencedor. A Bíblia diz que Golias o amaldiçoou com os seus deuses, mas maior era o Deus de Israel que estava com Davi. Porque Davi foi fenomenal, meu irmão. Davi falou assim, você vem contra mim com espada, com escudo, com lanças. Eu vou contra você, contra o Deus de Israel. Eu vou, na minha frente vai o Deus Todo-Poderoso, o Deus da guerra, que já deu vitória antes mesmo dela acontecer. Por isso que eu digo, maior é o Deus a qual servimos do que muitas das vezes, né, as pessoas acham que qualquer coisa é Deus. Às vezes até uma vaca para muitos aí é Deus. Que Deus vaca é esse, meu irmão? Deus peleja por nós. Deus peleja por cada um de nós. Então vamos prosseguir. Continuar o conhecimento, o entendimento aqui da palavra que eu estou trazendo aqui, eu tenho certeza, é uma palavra simples, uma palavra fácil de entender, e eu tenho certeza que Deus ele vai falando no profundo com você. Então, aquele gigante, a Bíblia já diz, né, que foi diante de Davi, Davi saca apenas uma pedra, ele tinha 5, ele não precisou usar nem 3, nem 2, com uma pedra, Davi acertou a testa de Golias. Golias cai diante de Davi, no chão, né? Ele disse, antes de Davi acertar ele falou que daria, né, as bestas feras da terra e as aves, né, daria o corpo de Davi depois que ele matasse. Mas Davi falou, Deus vai me entregar a sua cabeça, e as próprias bestas feras da terra e as próprias aves comerão o seu corpo. Então, começa, não teve luta, meu irmão.
não teve luta, não teve duelo, teve a vitória de Davi instantaneamente. Porque a Bíblia diz que ele acerta a testa, a pedra crava na testa de Golias e Golias cai. A Bíblia diz que Davi não tinha arma, não tinha flecha, não tinha lança, não tinha espada. Ele pega a espada, ele desembainha a espada do próprio Golias, né? Aqui, ó. Deus dos exércitos, saberás, cadê? Sucedeu, dispõe os filisteus, Davi, deixando... Davi meteu a mão no fogo, isso aqui foi quando Davi pegou aqui. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu, matou, porém não havia espadas em suas mãos. Ou seja, Davi não estava armado. Davi estava só com a pedrinha e uma funda. Né? A Bíblia relata que ele não tinha espada. Pelo que correu Davi, e lançando sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, ou seja, ele pegou a espada, né? Entenda bem, Davi não tinha uma espada. Ah, mas como Davi arrancou a cabeça do Golias? Olha só, versículo 51. Pelo que correu Davi, e lançando sobre o filisteus, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e matou, cortando-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que, morto o seu herói, fugiram, ou seja, Davi tomou a própria espada do grande guerreiro, né, aquele cara que estava se gabando, achando que era o máximo, era o última bolacha do pacote, né, desafiando o próprio Deus de Israel, e um garoto novo, a Bíblia diz que ele era novo, ruivo, simplesmente cheio do Espírito Santo de Deus, foi lá e derrubou, arrancou a cabeça desse incircunciso, como diz a própria palavra, e Davi deu vitória para o povo de Israel. Meus irmãos, eu não sei qual é o gigante que está na sua frente. Eu não sei qual é o problema que você está deixando acontecer na sua vida, né? Que muitas das vezes você olha e você não vê solução. E esse gigante está te afrontando, falando para você. Que Deus é esse que você serve? Que Deus é esse que você serve que você não consegue me combater? Eu sempre prevaleço contra a sua vida. Entenda de uma vez por todas, meus irmãos. Você tem um Deus. O mesmo Deus de Davi é o nosso Deus. É o Deus de Israel. É o Deus que livra, né? Nos livra de todo mal. Eu sei que muitas das vezes a gente fica se deparado numa situação que muitas das vezes a gente não vê solução. Mas eu digo para você, vá como Davi. Enfrente esse gigante. Vá contra ele em nome do Deus vivo, o Deus da guerra, o Deus de Israel. Porque você vai ser vencedor. Você vai se tornar um vencedor, uma vencedora em nome de Jesus. O problema é financeiro. Esse problema financeiro que você não consegue romper. Você vive para pagar. Se torna uma bola de neve e isso aí já se tornou um gigante na sua vida. Meus irmãos, para você resolver esse problema, é você colocar Jesus Cristo na sua frente. É você colocar o Senhor dos Exércitos na sua frente. Porque se você for de peito aberto, você vai estar ferrado, meu irmão. Você vai perder. Se você achar que vai entrar na guerra e vai ganhar de qualquer forma, de qualquer jeito, não, você não vai conseguir. De repente você está se revestindo das armaduras erradas. De repente você está colocando armaduras que você não vai conseguir nem caminhar. De repente você está tentando caminhar e você não está conseguindo porque você está com armadura. E essa armadura pode estar de repente te blindando, mas você
vai perecer, você vai perder, porque você não está usando aquilo que verdadeiramente Deus colocou na tua mão para você conseguir vencer, romper esse gigante. Você vê o problema maior, muito maior. Às vezes você não vê nem o outro lado. O gigante é tão grande que você não consegue olhar diante dele. Porque você não sabe para onde vai. Você tenta desviar, vem um gigante, taca-lhe a espada e se você der mole, ele corta você no meio. Meus irmãos, Davi venceu. E assim como o Deus de Davi, o Deus de Israel, estava com Davi, está contigo, está comigo, está com cada um de nós. Nós temos apenas que tomar posse. Nós temos apenas que determinar que vamos vencer e vamos seguir em frente. Meus irmãos, como é que você quer ter vitória sem você pelejar, sem você lutar? Você já se entregou achando que não tem jeito, meu irmão. Tá difícil. As coisas estão muito complicadas. Eu não vou conseguir. Realmente, você não vai conseguir. Se você não colocar Deus, se você não começar a orar, se você não começar a buscar a presença de Deus, você vai perder mesmo, irmão. Você está errado não, você está certo. Mas o que você prefere? Lutar com as armas certas, com as armaduras certas, ou simplesmente se entregar? Largar de lado, olha, não tem jeito, não tem mais solução, perdi. Entrega os pontos, deixa esse gigante invadir, matar tudo de vez mesmo e acabou. Agora, se você é uma pessoa ousada, se você é uma pessoa que crê verdadeiramente na presença de Deus, você vai lutar. Você vai se levantar. Você vai se colocar de pé. Você vai pegar uma pedrinha e você vai acertar a testa desse gigante. Esse gigante vai cair por terra e você vai receber a vitória em nome de Jesus. Você não pode simplesmente entregar os pontos. Quando você entrega os pontos, você está dizendo que Deus não é tão poderoso assim na sua vida, que o diabo ele conseguiu te derrubar, te jogar no chão e ele faz de você o que você bem entender. Meu irmão, não é esse Deus a qual eu sirvo. Se você está servindo um Deus que acha que você já tem que desistir, então esse Deus aí não é o mesmo Deus que o meu. Eu não desisto. Eu posso ver os problemas. Meu irmão, se você soubesse quantos problemas eu tenho, quantos problemas eu vejo na minha frente, mas não desisto. Porque eu podia entregar os pontos, falar assim, olha, não tem jeito. É problema financeiro, é problema da saúde, é problema disso, é problema daquilo, é problema daquilo outro. Meu irmão, se juntar todos os problemas, não é um gigante não, são 10 gigantes. Imagina você lutar você sozinho, lutar contra 10 gigantes. Davi enfrentou um só, mas acredito eu que ele poderia enfrentar quantos gigantes tivesse, que ele sairia vencedor da mesma forma. Porque com ele estava o Deus da guerra. O próprio Davi falou, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus que não desonra um filho teu. Não desonra. Ele honra. Ele cumpre a palavra dele na vida de cada um de nós. Davi venceu Golias porque era bom? Porque tinha certeza que ia vencer? Não, meu irmão. Mas ele tinha certeza no Deus a qual ele servia. A diferença de Davi é essa, meu irmão. Ele não queria saber se o cara era 3, 4, 5 vezes maior que ele. Ele não queria saber se o cara era guerreiro desde quando era criança. Ele podia ter nascido da barriga da mãe dele já puxando uma espada e matando alguém. Problema. Ele não estava nem aí se o cara era experiente ou não.
O que ele tinha certeza, convicção, era no Deus a qual ele estava servindo. O Deus que estava na frente dele. Até Saul estava já baqueado. Saul já estava fora da visão. Porque se Saul tivesse na visão a qual Davi tinha, o próprio Saul com um exército tinha combatido aquele homem e tinha dado vitória ao povo de Israel. Mas ele já estava fora da visão, já não era mais aquela pessoa alicerçada com conhecimento que Deus poderia livrá-lo. Fugiu a visão. Você de repente acha que ainda está dentro, não, eu sou crente ainda e tal, eu sirvo a Deus e tal, mas você está fora da visão. Você já fugiu. Tanto tempo de evangelho, tanto tempo de carteirinha, que você acha que continua sendo o mesmo, mas Deus, tá comigo não, meu filho. Se achega a mim. Tempo de cristão não é tempo de carteirinha não, meu irmão. É tempo de você se achegar ainda mais à presença de Deus. É por isso que tem uma mensagem, eu não lembro qual foi que eu gravei aqui, e disse, tempo de igreja não é tempo de salvação não, meu irmão. Você pode estar 200 anos dentro da igreja. Eu sei que a gente não vive 200 anos, né? Isso é só uma simbologia aqui, né? Mas você pode ter 200 anos de evangelho. Você pode acordar e ir para a consagração, você pode ir para o culto de doutrina, você pode ir para a escola bíblica dominical, você pode ir para o culto de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Você pode viver o dia todo dentro da igreja. Mas estar dentro da igreja é diferente de servir. Estar, qualquer um pode estar. Servir, são poucos que querem servir. Porque paga preço. Meu irmão, se você está vivendo uma vida, um evangelho, né? E na sua vida nada acontece, o problema está da tua vida. Fábio, você está dizendo que todo crente tem que ter problema? Não estou falando isso. O que eu estou falando é que se está tudo tranquilo, está tudo normal, você não está direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Porque toda pessoa que está alicerçada na presença de Deus tenha certeza que o diabo, de alguma forma, ele vai tentar te botar um empecilho para que as coisas comecem a mudar na sua vida. Porque para você ter vitória, você precisa romper uma vitória. Você precisa romper uma situação. Agora, olha, tem mais de 10 anos que não acontece nada comigo, eu estou vivendo muito bem. Então, tem algo errado. O crente não tem que viver tendo problema. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou falando que você tem que viver uma vida desgraçada, que você tem que viver uma vida miserável, que você tem que viver na prova. Não é isso que eu estou falando. Mas se nada está acontecendo na sua vida, não tem nada que venha, olha, isso aqui me enfraqueceu, acontecesse assim, assim. Nada, tá tudo normal, você vai e volta para a igreja, vai para casa e tal. Então tem algum problema contigo. Deus está querendo algo mais íntimo com você. Você não está tendo essa intimidade com Deus, não. Porque quem tem intimidade, quem tem consegue se achegar a Deus verdadeiramente, meu irmão, a luta vem. A luta vem. Mas ela vem para poder você se fortalecer, romper aquilo ali e ter vitória. Porque Deus, ele quer te abençoar. Você já viu alguém receber algo assim de mão beijada? Acontece? Acontece. Mas tudo aquilo que vem de mão beijada vai embora numa maior facilidade também. Porque você não teve esforço, você não teve luta. Você não teve nada que pudesse você chegar e falar, olha, isso aqui realmente
Foi sacrificante, mas Deus me deu vitória e você vai honrar aquilo que você recebeu. Mas quando vem fácil, veio fácil, daqui a pouco acontece de novo. Daqui a pouco vem automaticamente. As coisas não funcionam desse jeito, meu irmão. Servir a Deus é crer que Deus é Deus em todos os momentos. Não é só em alguns momentos, não. Deus é Deus em todos os momentos, não é só em alguns. Olha, estou precisando muito de Deus agora, porque estou desempregado, tal, e eu vou lá na igreja para poder buscar a presença de Deus, porque a porta tem que se abrir. Tem que abrir. Eu vou lá servir a Deus e tal, porque eu vou buscar minha vitória e Deus vai me honrar. Tá errado? Não tá errado não, meu irmão. O errado é, Deus abriu a porta, você recebeu, você começou a trabalhar. Agora já recebi, não precisa mais para a igreja. Para quê? Deus já me abençoou. Eu sou uma pessoa de Deus. Olha, aconteceu uma situação bem incrível. Isso aí foi semana passada. Eu faço parte de alguns grupos, né? Grupo de oração, grupo de evangélicos no Facebook, grupo de um monte de coisa. Eu postei lá e tal. É muito engraçado você ver crente de internet. Crente de internet, meu irmão, é surreal. É surreal. Crente de internet é surreal. E eu fui fiz um post lá, bem legal e tal. E dali deu quase 80 comentários ali. Eu achei bem interessante e tal. Coloquei pro pessoal, falei, gente, ó, eu tô com um canal, a gente prega a mensagem, a palavra de Deus. Eu tenho certeza que todo mundo que aqui é evangélico, né? Creio eu que 90% das pessoas que estão nesse grupo são evangélicos. Eu queria que vocês pudessem assistir o vídeo, né? E falasse o que você gostou, o que você gostaria que mudasse e tal. Isso é muito importante, é um feedback legal para mim, isso é bom para mim, né? E uma irmã falou assim, eu não preciso ouvir, né? Eu não preciso ver nada de palavra, não. Eu falei, mas como assim? Não, porque Jesus está em mim 24 horas. Tá? Como é que você serve a um Deus que está 24 horas com você e você não consegue ouvir 15 minutos da palavra dele? Não tem lógica. É uma coisa surreal. Os crentes de internet, olha, o que eu tenho de conhecido de crentes de WhatsApp, de status de WhatsApp, vive postando versículo e coisa linda e tal. Você fala da palavra de Deus com ela e ela até, se der mole, ela até te xinga. É o crente de internet. Crente de internet tem um monte aí, meu irmão. É surreal. Se você entrar no Facebook, entra lá em algum grupo de oração, a maioria tem administrador lá que não deixa você postar direto. Mas você posta alguma coisinha lá, vai botar lá, vai ter 200 comentários lá. Amém, glória a Deus e tal. Deus é bom, que não sei o quê, que blá blá blá. Meu irmão, crente de internet, tudo da boca para fora. Porque servir a Deus de verdade, quando você quer... A pessoa quer Jesus, quer receber, quer as bênçãos, mas não quer ouvir palavra. Se é a palavra que liberta, meu irmão. Se é a palavra que cura. Se é a palavra que abençoa. Jesus vive comigo 24 horas. Meu irmão, vamos ser realistas. Vamos ser realistas. Você vive o evangelho 24 horas por dia? Mentira! Deixa de ser hipócrita. Deixa de ser hipócrita. Momento algum você senta na frente da televisão para ver uma novelinha. Aquilo ali já te tirou da presença de Deus. Já te desconfigurou o teu sistema, o teu psicológico ali já desconfigurou. Nem a gente que está aqui pregando, a gente vive Jesus 24 horas. Mentira, meu irmão. Você pode até falar, você está conversando com uma pessoa e tal, você vai, solta, começa a falar de evangelho ali, mas tem momentos que você está conversando, começou a conversar, eu converso muito, eu gosto de conversar, né? Eu sou uma pessoa que falo demais, né? Tanto que você vê pelos vídeos, né? Que demora pra caramba. Eu falo demais, mas eu converso tudo. Estou conversando com os amigos, a gente está falando, poxa, tá falando zoando o Vasco, porque o Vasco é uma piada mesmo.
desculpa, mas é a realidade. Isso aí já tirou a presença de Deus, meu irmão. Fala de futebol, né? Fala de filmes, fala de série, coisas que tá acontecendo. Meu irmão, não tem como você ficar 24 horas, você está alienado. Agora, você tirar um momento do seu dia para você ouvir uma mensagem, você refletir, você colocar um louvor para edificar a sua vida, edificar a sua alma, isso é importantíssimo. Tem que ter. Agora você falar para mim, meu irmão, na mesma hora eu falei, eu tive que botar uma gargalhadazinha ali, porque mentira. Mentira. A pessoa não tem a cara de pau, ela tem a cara de pau de falar para mim que não preciso ver mensagem nenhuma não, porque eu vivo Jesus 24 horas. Isso é brincadeira, é fanfarrona mesmo. Infelizmente é isso aí. É o que a gente encontra hoje dentro da internet. Os crentes fanfarrão. Né? É um monte de crente que é crente de digitação. Meu irmão, o que eu conheço, nos meus status, principalmente, meu irmão, que tem gente que bota lá versículo, caramba, eu falo, esse versículo realmente está na Bíblia, deixa eu lá ver se está mesmo. Caramba, pior que está mesmo, mas você sabe que a pessoa não é crente. Fala coisa linda, coisas bonitas, mas vive uma vida que não é uma vida de santidade. Adiantou o quê? É a mesma coisa que eu chegar aqui, ó. Cadê o Salmo aqui, ó? Salmo 91, abri ele nele certinho. Até parece que já está filmado, né? Aqui. Deixa ele plantado lá em cima da mesa. Salmo 91. Fechou. Não preciso nem mais ir para a igreja. É só deixar o Salmo aberto na minha bancadinha lá, na minha estante. Fechou. Jesus está dentro da minha casa. Deus está dentro da minha casa porque o Salmo 91 está aberto ali. Para com isso, meu irmão. Para com esse troço. Para com essas crenças ridículas. Sirva Jesus de verdade. Sirva a Deus de coração. Busque verdadeiramente a presença de Deus. Né? Davi, ele se disponibilizou a entrar na guerra que não era dele. Ele não fazia parte do exército. Ele não fazia parte dos soldados ali que estavam naquela guerra. Ele queria, ele tinha um coração desejoso, mas a Bíblia diz que somente os 3 irmãos dele, mais velhos, que entrou na guerra. Mas não tiveram coragem. Ele não, ele falou, desde o início ele falou, deixa que eu vou. Se não tem ninguém que vai diante dele, eu vou. Mas Saul disse, não, agora não. Você é muito moço, muito jovem. Como é que você vai enfrentar um cara que vive guerra desde criança? Mas o momento dele chegou. O momento dele foi... Deus executou o momento certo na vida de Davi. Mas será que estava no momento certo mesmo, Fábio? Se não tivesse, a Bíblia diria que não estava no momento certo. Mas se ele foi, venceu, arrancou a cabeça de Golias, é porque estava no momento certo. As coisas acontecem tudo no momento certo na sua vida, meu irmão. Entenda isso de uma vez por todas. Tem gigante, couro nele. Rompe o gigante. Como é que eu vou romper essa guerra, Fábio? Como eu vou vencer essa guerra? Vou explicar para você mais uma vez. A gente vem falando isso em todos os vídeos. Eu quero que fique repetitivo mesmo. Não tô nem aí se a pessoa vai falar, tá muito repetitivo. Problema. Quer vencer a guerra? Quer ter vitória? Quer ser uma pessoa diferente? Comece a fazer a diferença. Um segredinho, a pérola que eu vou soltar para você aqui, ó, você toma posse e pratica. Que eu tenho certeza que isso vai dar muito resultado na sua vida. Oração. Tire momentos para orar. Senhor, olha, eu não estou aguentando mais, mas eu preciso que o Senhor entre nesse problema. Esse gigante aqui está me afrontando. Está dizendo que eu não vou ter vitória, que eu não vou conseguir vencer. Mas eu vou contra ele em nome de Jesus e vou vencer sim.
Você está desempregado? Meu irmão, não seja hipócrita de ir para a igreja para fazer barganha com Deus, receber a vitória e largar Deus de lado, não. Não seja pessoa hipócrita, não. Não endureça o seu coração quando houver aquela mensagem poderosa, a pessoa Jesus te chamar, não é o pastor, não. Jesus te chamar e você chorou o culto todo. Ai, Jesus é bom, Jesus. Aí o pastor vai lá, ó, eu tenho certeza que essa palavra falou com você e tal. Vem aceitar Jesus, vem reconhecer Jesus aqui na frente. Aí você cruza o braço e não vou, não. Se eu for lá na frente, eu vou ter que largar minha saidinha de final de semana. Se eu for lá na frente, eu não posso mais tomar o meu copinho de cerveja. Se eu for lá na frente, eu não posso mais botar meu cigarrinho na boca. Você prefere viver essa vida desgraçada sem a presença de Deus, porque Deus não está contigo nesse negócio não, meu irmão. O gigante está te afrontando, está te enfrentando e Deus está longe de você. Você está desprotegido. Se ele te der uma espadada, ele te corta no meio e joga teu corpo, sabe onde? Para as bestas feras, da terra, do ar. Vão te comer vivo, meu irmão. Vão te comer vivo. Porque você está dando prioridades nas coisas erradas e largando as coisas certas de lado. A presença de Deus tem que ser o primordial na tua vida. Do momento que você tomar essa decisão, meu irmão, eu tenho certeza que a tua vida vai ser transformada. Quando a gente aceita Jesus pela primeira vez, olha, eu digo isso porque eu lembro lá atrás, primeiro amor, meu irmão, tu quer fazer tudo. Aí depois você começa a virar um crente preguiçoso, que começa, aí não, hoje eu tô cansado pra caramba, hoje eu não tô afim, não. E hoje você arruma desculpa pra tudo quanto é coisa. Mas no começo você tá ali, ó. O pastor falou para acordar 7 horas da manhã, você tá 6h30 na igreja. A igreja vai abrir 7 horas, mas tu tá lá 6h30. O pastor pediu para você ir lá limpar a igreja, você tá lá, limpou tudo. Pastor, acabei, posso limpar mais o quê? Você quer fazer tudo dentro da igreja. Primeiro amor. Mas depois que você vira aquele gato mole, o gato mole, encosta aqui um pouquinho. Aí vai pro culto, tá uma benção o culto e você tá lá encostado, gato mole. Meu irmão, deixa de ser gato mole. Comece a servir Jesus de coração, verdadeiramente. Seja um Davi, seja um guerreiro. Lute, a vitória é sua. Rompa. Corta a cabeça desse gigante, meu irmão. Tu é mais que vencedor. Nós somos mais que vencedores. Receba essa palavra no teu coração. Que Deus ele possa te abençoar. Meu irmão, eu falo sempre, não sou pregador, mas sou falador do evangelho para ti. Quer mudar de vida? Comece a fazer diferença. Quer mudança em todas as áreas da sua vida? Você vai mudar. Mas comece a entregar o melhor que você tem para Jesus. Comece. Porque enquanto você não entregar o melhor, ficar entregando só as meias, os meios, né, os problemas, só metadezinha. Não, isso aqui eu entrego, isso aqui eu não vou entregar, não. Isso aqui tá bom, isso aqui não tá bom, não. Só isso aqui tá bom. Não. Entregue o seu melhor. Você quer receber o melhor de Deus? A Bíblia diz que nós nascemos para desfrutarmos do melhor dessa terra. Você tem desfrutado do melhor dessa terra? Se você não tem desfrutado, então você tem que consertar. Porque você tem que vivenciar o melhor. E para você vivenciar o melhor dessa terra, você tem que começar a se achegar mais à presença de Deus. Do momento que eu comecei a tomar essa decisão na minha vida, meu irmão, posso dizer para você, mudou tudo? Não, tem muita coisa que ainda está parada. Mas está parada por quê?
pelos meus atos, pelas minhas atitudes, pelos meus erros. Lembre-se que tudo que a gente planta, a gente colhe. Se a gente plantou semente ruim, a gente vai colher. Fruto ruim, mas vai colher. Mas do momento que você toma uma decisão e começa a frutificar as sementes boas, você não vai nem lembrar mais das frutas ruins que aconteceram na sua vida, dos problemas a qual você passou. Porque agora você começou. E outra coisa muito importante que eu quero deixar aqui para você. Toda vez que você colhe, se você não continuar mantendo, plantando, você não colhe mais nada. Pega essa pérola aí também. Tem muita gente que acha que plantou uma vez só, não, vou plantar só isso aqui, tá bom. Aquela plantinha vai durar para sempre ali, vai sempre... Meu irmão, se você não ficar regando, pega a visão. Se você não ficar regando ali todos os dias, né, todas as vezes, o que vai acontecer? Vai secar. A fonte seca. E se secar, de onde você vai tirar o fruto? De onde? De lugar nenhum. Recebeu? Continua plantando. Continua plantando. E planta, e planta, e planta. Quanto mais plantar, quanto mais coisas boas você tiver, conseguir plantar, tenha certeza que lá na frente, quando começar a germinar, a começar a brotar, nascer o caulezinho, nascer o fruto, e coisa linda, você vai prosperar, você vai ser próspero em todas as áreas da sua vida. As pessoas acham que para você plantar, você tem que plantar só financeiramente. Se você quer ter uma vida financeira regrada, uma vida maravilhosa financeira, você tem que plantar também, né? Plantar, investir no reino de Deus. Que eu tenho certeza que aquilo ali não é dinheiro, é uma semente. E você vai sempre ali, você vai plantar. E a sua vida financeira vai ser muito boa, porque você está plantando. Mas você pode plantar em outras áreas também para você ser abençoado. As pessoas acham que plantar, semear é só dinheiro. Tem que parar com esse negócio, essa mentalidade. Você pode semear o seu tempo para Deus, porque Deus ele vai honrar na sua área espiritual, na sua vida material. Deus ele vai honrar. Por quê? Porque você está separando, você está plantando sementes do seu tempo. Do momento que a gente está pregando a palavra aqui, eu estou colocando uma semente. Eu estou plantando uma semente boa. E peço a Deus para que essa semente não seja só para mim. Essa semente possa germinar, gerar frutos também para as pessoas que estão assistindo. Para que elas entendam que ela tem que plantar. Porque tudo aquilo que a gente faz, meu irmão, olha, entenda de uma vez por todas. Aquilo que a gente faz, a gente colhe. Quanto mais coisas boas nós fazemos, mais plantações boas fizemos, coisas boas vamos colher. Mas tenha coisas ruins também. E o que acontece? Se planta, se colhe da mesma forma. Então eu te pergunto, o que você tem plantado na sua vida? São mais coisas boas ou as coisas ruins estão prevalecendo na sua vida? Se as coisas ruins estão prevalecendo na sua vida, você tem que mudar. Porque a prova vai apertar ainda mais. Se você está esbraguejando pela situação que você está passando, a tendência é o quê? É piorar. Por quê? Porque você não está tomando uma atitude, uma decisão, uma mudança. Mudança de vida depende de nós. Mudança depende de nós. Então, meus irmãos, assim como Davi foi um grande vencedor, mesmo jovem, mas foi escolhido por Deus para vencer aquele gigante, você está sendo escolhido por Deus para vencer todos os seus problemas também, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue te iluminando, abençoando o restante da tua semana, que Papai do Céu continue te exaltando,
para a glória de Deus. Amém? Se inscreva novamente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, ficou até agora, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral. Eu tenho certeza que Deus, ele há de te abençoar em nome de Jesus, tá bom? Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima, se assim Papai do Céu nos permitir. Nosso canal tá ficando bonito, né, gente? Olha, eu só tenho a agradecer a todos vocês. Continua com a gente e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente!